pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com regressão logística dentro do R. Então para isso a gente está utilizando a IDE do RStudio e a gente está com a aba aberta aqui do R Notebook, do R Notebook, certo? Então para a aula de hoje a gente vai acabar utilizando dois pacotes, então o pacote Tidyverse, que nos dá todas as possibilidades de manipulação de dados, e a biblioteca TidyModels, que nada mais é do que uma coletânea de pacotes que possibilita então a gente trabalhar com modelagem e aprendizado de máquina dentro da linguagem R. Então beleza, eu já tenho elas instaladas, então não vou precisar instalar elas com a função install.packages, eu vou fazer apenas o library. Library Tidyverse e Library TidyModels, certo? Então, a partir disso, a gente pode trabalhar com nossos dados. O dado que a gente está trabalhando hoje está alocado no meu GitHub. Meu GitHub é luapot10. E esse é o link de acesso à planilha de CSV. Então, a gente vai fazer isso, essa leitura dessa planilha através da função read_CSV do pacote readr, certo? E vamos estar alocando essa planilha dentro do nosso data, nosso objeto chamado data. Que nós estamos então. Vamos dar um glimpse então para nós termos uma visualização prévia do que há de conteúdo nessa nossa planilha, que agora é um data frame. Nós temos então 9 colunas e 100 linhas. Nós temos as colunas N, latitude, longitude, class, B0 até B4 GCV, certo? Então, basicamente, com a regressão logística, hoje a gente vai acabar trabalhando como class, que é o nosso alvo, então, né? Como é um aprendizado supervisionado, nós temos essa label, que no caso nosso é a class, e vamos trabalhar como variável preditora a última coluna chamada B4_GCV. Para nós fazermos a visualização dessas duas relações e também termos uma função que visualize essa regressão logística, a gente precisa transformar essa nossa label em valores de 0 ou 1, que são basicamente binários nesse caso. Então, para isso, a gente vai acabar utilizando o mutate, né, uma função dentro do Tidyverse, do pacote deplir. Então, a gente vai estar sobrescrevendo o nosso data, onde que a gente vai criar uma nova variável, target. Utilizamos também o argumento, ou melhor, a função case_when. Então, quando o nosso class for igual a corn, quero que o target seja 0. Quando o class for igual a soybean, eu quero que o nosso target seja 1. Assim, então a gente vai basicamente binarizar a nossa label 0 e 1. Podemos visualizar as relações que nós temos dessas duas variáveis, então, com a função do ggplot, do pacote de ggplot2, que também está alocado dentro do grande pacote Tidyverse. Então, para isso, ggplot, nosso data vai ser data. AS, então, é o aesthetics. O Y eu quero que seja o meu target, que nós queremos aqui em cima, 0 e 1. E o X seja B4 GCVI. Então, eu vou querer um gráfico do quê? De pontos, então eu chamo a geometria de onPoint. O meu AS vai ter o fill, target, então nada mais do que os pontos vão ser coloridos, vai ser preenchido, na verdade, porque a gente está utilizando o fill, em função do target. Nosso shape vai ser 22, isso quer dizer que o meu estilo de ponto vai ser um quadrado, vai ser um squared, e o size igual a 4, o tamanho desse meu ponto. Scale fill manual, então eu quero que o target seja de duas cores pré-definidas, então um tom de amarelo e um tom de verde. Amarelo para corn, verde para soja ou soybean. E aqui a gente está plotando a função da regressão logística. Então a fórmula eu quero que seja a fórmula y para x. O método GLM, então, né, que nada mais é do que a questão do binomial, né, do linear model. Então é isso que a gente precisa colocar nesse método, e
a mesma coisa a gente precisa fazer no método args, onde a family vai ser binomial. O color, né, dessa nossa linha, nós queremos preto e line type dashed. Então vamos rodar tudo isso, todos esses layers do ggplot para nós termos essa visualização do nosso gráfico, dessa relação dessas duas variáveis que a gente tem e quer trabalhar depois com a regressão logística em si. Então, basicamente, nós temos o seguinte, né? Como a gente colocou corn igual a 0 e soybean igual a 1, nós vamos ter que os pontos de soybean estão aqui em cima e os pontos de corn aqui. E nós temos essa reta, certo? Não é uma reta, essa questão desse modelo, então vamos dizer assim, da regressão logística. E nada mais é do que ele considera, então, essa interpretação também da regressão logística, ele considera como uma interpretação também probabilística. Então, valores que estão acima de 0,5, ele vai considerar como valores pertencentes à classe soybean e valores abaixo a essa classe pertencente à corn. Aqui nós podemos ver que tem uma relação onde que não tenha como realizar essa classificação 100% apenas utilizando um preditor, que é o B4GCVI, mas nós temos uma grande separabilidade dessas duas classes da variável target a partir da preditora B4GCVI, apenas visualizando isso. Beleza? Vamos partir então para a questão da regressão logística em si, como que a gente extrai os coeficientes. Então a regressão logística, ela tem como função de ativação a sigmoide. Então nós podemos ver que essa relação aqui, ela apresenta-se como uma função sigmoide, muito parecida com um S, né? E a função de custo dela basicamente é fazer a diminuição dessa função de custo. Então nós queremos diminuir a função de custo, visto que a regressão logística, assim como a regressão linear, é um algoritmo de otimização. Vamos fazer isso então com a base do R, sem trabalhar com Tide Models. Para isso, a gente acaba utilizando. Então, vou gerar meu modelo, e meu modelo vai ser o LG underline fit underline x. E o meu modelo vai ser o GLM. Então, eu quero que o meu modelo, primeiramente, a gente coloca a fórmula. Então, minha fórmula vai ser. E aqui a gente pode utilizar a label como fatores um fator de caractere, né, e não um fator numérico de 0 e 1, por exemplo. Então nós temos aqui as factor do class, nossa variável preditora vai ser o B4GCVI, a family do meu GLM, se eu não colocar a family igual a binomial, eu vou ter basicamente como se fosse um LM, aqui uma regressão linear, se eu não colocar family igual a binomial, utilizando o GLM. E meus dados vai ser data. Então, data igual a data. Vou rodar isso aqui. E eu vou rodar já um summary disso daqui. Então, nós temos aqui a plotagem ou a representação do nosso modelo, onde que nós temos, então, os coeficientes extraídos, a questão da significância do nosso modelo. E nós temos aqui todos os resultados utilizando então a função GLM da base do R sem trabalhar com o pacote Tide Models. Mas agora a gente vai partir para o Tide Models em si. Então, para realizar a regressão logística com o Tide Models, nós temos que primeiramente setar o que eu quero do meu modelo. Então, o LG Model vai ser o Logistic Reg, então abre e fecha parênteses. Nosso pipe, set engine, então quero a minha engine GLM, que é a mesma função que a gente acabou utilizando ali em cima, mas aqui eu preciso setar a minha engenharia, né? O set mode, então, é o classification. Então vamos rodar isso aqui, nós temos o nosso modelo setado, vamos dizer assim. E aqui nós temos a questão do fit, né? Então setamos o nosso modelo, vamos fazer o fit no nosso modelo. Então, LG Fit vai ser o LG Model, então é o que nós setamos aqui em cima e vamos fazer o Fit, onde que vamos colocar basicamente aqui a fórmula e nossos dados. Então,
Nós temos aqui a fórmula, nosso y, né, o s-factor é o class, e nossa variável preditora, o b4gcvi, e os dados vai ser data igual a data. Podemos rodar isso aqui também. E agora a gente pode visualizar isso tudo desse modelo gerado. Então nós podemos rodar isso aqui, que é o LG Fit, que nós temos o nosso modelo aqui em cima. Fizemos um pluck desse fit para nós termos o summary. É assim que nós podemos visualizar a partir desse objeto, que é um objeto de um tile modus específico. Então, para isso, para a gente captar o summary, a gente precisa fazer um pluck do fit e aí sim realizar um summary. Ou uma segunda forma de nós realizarmos isso é através do LG, aí nós chamamos o cifrão de fit, puxamos o summary. Então, podemos realizar e nós vamos ter como resultado a mesma coisa da expressão anterior. Também, que é um benefício, né, da utilização do Tide Modus, é essa visualização mais tidy, né, essa questão mais organizada da visualização dos parâmetros, né, aqui nós temos um acento, parâmetros do nosso modelo, né, através da função tidy. Então, nós temos aqui nada mais é do que os coeficientes, então, intercept e o B4GCVI, o coeficiente estimado é aqui a questão da significância do p-value. Para nós extrairmos as estatísticas do modelo, podemos utilizar a função glance, né, glance, aí entre parênteses o LGFit. Nós temos então aqui o AIC, o BIC, entre outras variáveis que são não tão importantes quanto o AIC e BIC para comparação de modelos nesse caso. Então, por exemplo, como final, nós podemos estar realizando um predict, né? Um predict desse modelo. Então, a gente construiu um modelo e a partir disso a gente quer utilizar esse modelo para realizar novas predições dos nossos dados. Então, nesse caso, a gente tem o nosso modelo. Então, predict, o modelo que a gente realizou. E aqui nada mais é do que eu estou fazendo um predict dos meus dados em si, só para nós visualizarmos. Então vamos visualizarmos isso. Nós temos que as 50 primeiras linhas do nosso data frame eram soja. Então nós temos o predict aqui, toda soja. Corn, então isso aqui ele está predizendo corn, mas seria soja, então porque nós temos as 50 primeiras linhas do nosso data frame era soja. Aqui nós temos mais um corn, tudo soja, e agora a partir daqui nós teríamos as predições, quer dizer, a label com todas as corn, mas aqui nós temos predizendo 3 soybean, 1 soybean, soybeans, tudo corn nesse caso e um soybean. Então, basicamente, é assim, a gente viu a estrutura de como realizar uma regressão logística. No entanto, a gente está utilizando todo o dataset para realizar esse modelo. Isso não é aconselhado, a gente sempre precisa divisões do nosso data frame, pensando no treinamento, na validação do nosso treinamento e o conjunto de teste que precisa ser um dataset que não foi utilizado nem no treinamento, nem na validação do nosso modelo. Então, geralmente, a gente acaba utilizando treinamento, conjunto de validação para fazer a questão dos hiperparâmetros do nosso modelo e dos parâmetros do nosso modelo, as modificações. E após nós termos esse treinamento, utilizando o conjunto de validação para nós acharmos esses melhores parâmetros, nós vamos ter um treinamento final. E após isso a gente treina, a gente testa esse nosso treinamento final com um conjunto de testes separado. Aqui a gente não utilizou isso, a gente apenas fez a plotagem e a realização da nossa regressão logística com todo o dataset, apenas para nós vermos como que a gente consegue fazer um modelo de regressão logística a partir de um banco de dados em si. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.